Bem-vindos aos Incendiários, um podcast que desenterra qualquer incêndio mental de nossas cabeças. Hoje vamos falar de um tema super legal. Nós aqui somos viciados em boas conversas e não tem como não falar em algum momento sobre alguns filmes que marcaram nossas infâncias, adolescências, vida adulta e vão continuar marcando na lembrança de todos nós. E estou aqui hoje para falar com o Yuri Silva. E aí, galera? E a primeira regra do Clube do Incendiários é compartilhe o podcast Incendiários. Deu para entender a piadinha ruim, né? Mas... Tá ótimo, tá ótimo. O importante são as boas intenções. Evan Porto. Aqui é a Evan Porto. Aqui estamos nós, mais um para o episódio dos Incendiários. E hoje a gente vai falar um pouquinho dos filmes que marcaram a gente durante a nossa adolescência, a nossa vida adulta. E eu gostaria que vocês dessem as suas opiniões, que vocês nos mandassem algumas dúvidas, falassem o que vocês estão achando do podcast. E é isso aí, pessoal. Vamos começar agora falando dos filmes com Benício Targa. Boa! Então a gente vai falar de filmes que marcaram filmes que mudaram nossa vida, né? Esse é o tema. Cinema é a sétima arte, faz parte da vida de todo mundo, é um escape para alguns. Alguns têm uma ver de forma pretensiosa, é só um momento de distrair, mas para alguns cinema é uma coisa muito profunda e pra gente aqui, principalmente, e a gente também pensa dessa maneira, traz lições assim para a vida toda. Então a gente vai começar com o Yuri. Yuri, comece aí dividindo pra gente aí um pouco dos seus conhecimentos e falando do seu primeiro filme. Here it's chaos. Rocky, you went the distance. You went the 15 rounds. How do you feel? All right, fella. What are you thinking about when that buzzer sounds with that? Bom, Danilo, vou até... os filmes que eu escolhi, minha lista aqui, meu top 5, ela segue uma ordem até que cronológica, assim, digamos assim, da ordem que eu assisti os filmes. Então, o primeiro, nada mais, nada menos que o glorioso, lendário Rocky, né? O primeiro filme do Rocky Balboa, da série. Óbvio que a série é maravilhosa, os outros filmes também são incríveis, mas eu escolhi o primeiro porque é o mais marcante. Eu não posso dizer uma data certa que eu assisti, porque eu acho que todo brasileiro assistiu o Rocky, né, na sessão da tarde. Sim, com certeza. Por inúmeras vezes, né? É um filme que vai se repetindo assim durante, principalmente a gente da década de 90 ali, cresceu assistindo esse filme, né? E, bom, vamos lá. O que o Rocky foi tão importante, tão influente na minha vida, cara? Eu acho que ele foi influente em vários sentidos pela história, né? Vou resumir aqui, né? O Rocky era um boxeador que é a história do maior azarão, assim, da história do cinema, digamos assim, do underdog, né? Do cara que não tinha a mínima chance e conseguiu dar uma sorte ali e conseguir uma luta, né, contra o campeão. Então eu faço esse paralelo até com minha vida, sabe? De achar, assim, quando você tá desanimado, pô, o Rocky não desistiu, sabe? Ele saiu de baixo, foi um cara que lutou pelo que ele queria, ele tinha a mulher que ele amava, lutar pelos que ele ama. Então, esse filme mostra muito isso, o poder da superação, né, cara? Aquela cena dele subindo as escadas, né, do Museu de Arte da Filadélfia, aquilo ali é incrível, cara. Até hoje, se eu tô meio desanimado, boto ali o tema, né, do Rock. Inclusive, edição... Contagia muito. É incrível, cara. Você tem vontade de correr, você se energiza. E é um filme que acho difícil ser feito algo com uma energia tão forte quanto foi o Rocky, sabe? É um filme marcante que, mesmo os novos, o Creed, né, a nova geração que tá assistindo agora, né, a história é muito boa também, porém eu acho que esses primeiros, os três
primeiros filmes aí, os 4 primeiros do Rock, são, assim, obras memoráveis. E o que elas fizeram, assim, por mim, eu não tenho nem como descrever, sabe? Essa coisa de se superar. Enquanto você tá lá embaixo, quando ninguém acredita em você, você juntar forças e se reerguer de novo, se reinventar e correr atrás e bater de frente com... No caso aí, eu posso fazer um paralelo, né, do Apollo, como se fosse a vida, né? Que a vida às vezes te surra, você cai, tem que se levantar de novo e se levantar quantas vezes for preciso, né? Como ele diz no Rock 6, ninguém vai bater tão forte quanto a vida. E eu acho que essa é a maior lição que o Rock trouxe para mim, Danilo. Poxa, cara, Rock, ele realmente marcou nossas infâncias. Eu sou muito fã da franquia Rock. E realmente é um filme que tem um lugar cativo nos corações, né? Se a gente lembrar do Rock na hora que a gente quiser desistir, com certeza a gente não desiste. Você assistiu? Evan? Eu assisti a franquia do Rock, eu gostei muito do Rock 4, né? Quando ele luta com o Russo. E eu fico com aquela imagem, né? Do Stallone que ele produziu, né? Ele não tinha... Ele mesmo foi à frente do projeto dele, né? Ele que foi o personagem, ele foi o diretor do filme. E eu acho que o Rock, toda a franquia do Rock, né? Tem essa lição de vida. Não importa o quanto a vida vai te bater, você tem que aguentar firme até conseguir alcançar seus objetivos, né? Tem umas frases de efeito, assim, no filme do Rock, principalmente quando... ele já não aguentava mais, ele queria desistir de tudo, e ele falou, não, vamos lá. E eu acho que, tirando todos os 6 filmes do Rock, eu acho que o Rock 4, acho que pra mim foi mais marcante, assim. Mas o primeiro eu não lembro de ter assistido tão nova, assim, eu não lembro quando eu assisti o primeiro Rock, mas eu lembro que eu fui nas Americanas e comprei o Rock 4 porque era muito legal aquela história lá da Guerra Fria entre o russo e que seria mais ou menos uma guerra entre os Estados Unidos e a Rússia, né? Tem essa alegoria lá. É verdade. Show. Eu vou falar o meu primeiro filme. Eu trouxe aqui para vocês para dividir um dos filmes que, como eu falei, são filmes que marcaram, mudaram a nossa vida, não necessariamente são nossos filmes favoritos, né? Eu trouxe aqui o meu primeiro filme, é o Clube dos Cinco. É um filme do John Hughes, que é um cara super craque em histórias infanto-juvenis aí, dominou os anos 80, Garota Rosa Choque, Esqueceram de Mim, entre outros vários filmes famosos. Mas o Clube dos Cinco, ele é especial. No, Dad! What about you? Fuck you! E esse filme, quando eu assisti ele, eu tinha lá por volta de uns 20 anos, já tinha visto quando eu era criança, mas eu nunca dei atenção devida, né? Mas quando eu fui ver ele valendo, né, com 20 anos, me pegou de surpresa. E ele é um filme que são 5 jovens numa detenção dia de sábado, pessoas completamente diferentes, de realidades diferentes, estereótipos diferentes, são estereótipos padrões da época, mas que ainda se aplicam muito aos padrões de escolas de hoje, que têm opiniões próprias, tentam passar uma imagem, julgam os outros pelo que eles pensam que as pessoas em volta são, mas todos eles têm uma camada mais profunda, são muito mais do que eles querem mostrar. E essa relação que os 5 têm ali, né, no Clube dos 5, os diálogos, pouco a pouco cada um vai revelando suas fraquezas, suas vivências, seus sonhos, o que eles querem atender as expectativas dos pais, ou às vezes a expectativa de um amigo, se é bem aceito na escola. É um filme que ele não envelhece, né? Ele fica cada vez mais atual, ainda mais hoje na geração de tecnologia, bullying. É um filme muito lindo que me pegou assim, eu mesmo me fez refletir muito sobre a minha época da escola. É um filme muito lindo, é um filme que me marcou, é um filme que eu nunca vou esquecer. Ele conversa com você que já foi um aluno aí do ensino médio ou até mesmo da 5ª série, sabe? Queria saber de vocês aqui se vocês já viram, o que você acha desse filme? Eu, primeiro, Benício, eu queria dizer, cara, que eu sinto muita falta desse estilo de filme, né? Que os anos 80
traziam, né? Tá voltando um pouco agora com Stranger Things, né? Trouxe dos adolescentes de novo no protagonismo. Como era Goonies, né? Parece que eles estão pensando aí em fazer um remake e tudo mais. Mas quanto ao Clube dos Cinco, é um filme incrível, trilha sonora maravilhosa. É interessante, né? Porque tem uns estereótipos, né? Do valentão, o gótico, o nerd, que é algo que a gente vive em qualquer lugar do mundo, né? Todo mundo passou pela escola sabe disso, mas no fim cada um ali tá tentando realmente preencher um vazio existencial, né, cara? Cada um tinha um problema com o pai, né? Enfim, cada um tinha um problema de aceitação consigo próprio, o que mostra que, às vezes, o problema não é a pessoa em si, né? É o que ela tem. E todo adolescente já passou por isso, né? Já sofreu bullying de algum valentão, já sofreu por ser nerd. E no fim, tudo isso, o que o filme quer trazer, que talvez seja uma casca para um problema interno, algo que ele vivencia em casa. E o que ele quis trazer é que nada é à toa, sabe? Tudo tem um porquê ali, né? Do comportamento dos adolescentes. Mas é uma obra-prima esse filme. Muito, muito bem lembrado, Benício. Boa. E você, Evan, já assistiu o Clube dos Cinco? Cara, eu acho que eu já assisti, mas eu não tô recordando. Mas assim, o que eu penso é o seguinte. Eu acho que esses filmes do Clube dos Cinco, dos anos 80, 90, não importa a época que você vá assistir, eles sempre vão abordar temas que vão ser atuais. Temas que realmente é atemporal, não importa a época que o filme foi feito, né? E o grande lance é aquilo que ele falou, né? É que não importa a época do filme, as pessoas vão assistir, vão se identificar com os personagens. E o que fica marcado no filme é porque sempre aquele estereótipo que já existia há muito tempo atrás continua até hoje. E a sociedade, quer dizer, ela não muda. Você sempre vai ter o excluído, você vai ter o nerd. As pessoas, elas vão sempre se identificar com um personagem ou outro. Isso que é bom dos filmes, assim, que tipo, ele aborda um tema e o tema vai se perpetuando, né? E esse filme, eu acho que eu vi na escola, quando eu tava no ensino médio, indo pro primeiro colegial, o segundo, a professora abordou esse filme e eu achei bem interessante por conta disso, assim, por causa que a gente se identifica muito com os personagens. Achei bem interessante. Legal. Evan, divida com a gente agora o seu filme, seu primeiro filme da lista. O primeiro filme, assim, que eu gostaria de abordar é O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Lucien, pour un petit paquet de levure, s'il vous plaît. C'est pour Mademoiselle Amélie? Ouais. Hein? Esse filme, ele é um filme francês, um dos primeiros, assim, que eu assisti. Acho que foi o primeiro filme francês que eu assisti. Ele é de 2002. E eu lembro que eu não fazia a menor ideia, assim, do filme. Eu lembro que eu fiz uma viagem em 2010 para Buenos Aires e eu comprei, sem querer, eu tava passeando lá, eu comprei um imã de geladeira que tinha a foto da Amélie Poulain quando criança. E aí eu não fazia nem ideia do que se tratava o filme. Aí depois que eu fui buscar, aí eu tava passando nas lojas americanas e eu comprei o DVD. E esse filme me marcou principalmente porque ele é um filme que tem uma trilha sonora maravilhosa. Não sei se você já viu esse filme ou você já ouviu falar. Pra minha lista. A trilha sonora dele é maravilhosa. Tem um pianista que faz toda a trilha sonora, que é o Ian Tiersen. Tá disponível no Spotify também. E a história é uma história de uma mulher, da Amélie, que ela cresce, ela tem uma infância muito vazia e ela é uma pessoa muito sozinha. E durante a vida adulta dela, ela tenta buscar uma identidade. E ela vai morar sozinha no centro de Paris, dentro de um apartamento. E ela vai se conectando com as pessoas ao redor dela e tentando ajudá-las de alguma forma. E engraçado que esse filme, que é de 2002, a história do filme se passa
em 1997, bem na época em que a princesa Diana se envolveu no acidente e faleceu. E aí vai girando assim a história. O filme é bem comprido, mas o que é interessante, assim, que eu achei fantástico é a fotografia do filme, as cores vibrantes do filme, que dá todo um aspecto que te leva àquela época, assim. Você conhece a França, Paris, pelo filme. E aquele enredo, assim, é um filme que foi um filme simples, assim, não tem muito... assim, não aborda nenhum tema... Não é um filme que foi tipo de muita tecnologia, assim. Ele vai fazendo aquelas filmagens aleatórias e vai criando os personagens uma conexão muito profunda. E no filme é engraçado que foi a primeira vez que eu assisti um filme que ela dava vida a objetos dentro do filme. Ela conversava com os objetos, com os anõezinhos, assim, do jardim. E aí vai contando meio que a história dela. Ela é a protagonista. Mas o que me marcou muito desse filme foi a abordagem daquela transição entre a vida adulta e a infância, né? E como que é o sentimento de vazio e, às vezes, a solidão que a gente carrega para a vida adulta. Isso é bem interessante no filme. Show. Esses filmes de questões existenciais costumam ser mais simplistas, mas, ao mesmo tempo, não deixam de ser profundos, né? Eu não assisti ainda. Esse está na minha lista dos clássicos que eu preciso ver. Você já viu, Yuri? Somos dois. Ela me cobra sempre, vamos assistir, é hoje que a gente vai assistir. Eu falo, aguenta mais um pouco. Você fala, hoje não, hoje não. Tô me preparando. Vamos rever outro filme, esse não. Cara, mas é impressionante. É bom rever outro filme, é ótimo. É um clássico, né? Já assisti 10 vezes esse aqui, só mais uma, né? 11ª, aí tá aqui. É quase isso, Na dúvida, a gente revê um que a gente gosta muito. Não, mas é um filme que eu tenho muita curiosidade de assistir, mas eu não sei o porquê, né, da conspiração do universo faz que eu me afaste desse filme, cara. A conspiração, ela faz isso pro seu bem, porque ele não quer que você assista e fale que é ruim, ele quer que você assista no momento certo. Tem filmes que é no momento certo. Você falou tudo. Inclusive, meu próximo filme tem a ver isso também, viu, de assistir no momento certo. Manda lá. Aproveitando, né? O gancho, meu próximo filme é o Clube da Luta, né? O polêmico Clube da Luta. I don't want to die without any scars. So come on, hit me before I lose my nerve. Oh, God, this is crazy. She'll go crazy. Let her rip. Lançado em 1999. Porém, eu vim assistir ele, eu acho que talvez a primeira vez em 2001, por aí. Sendo bem honesto, eu não entendi nada, absolutamente nada na época. Passou batido. Eu acho que eu voltei a assistir ele lá por 2007, 2008. E aí veio aquele boom, né? De explodir a cabeça. Soco no cérebro, né? Você falar, uau, como eu não entendi essa história. E aí é uma questão de maturidade mesmo, né? Sim. O Benício, não é um filme fácil, assim, você precisa estar numa certa sintonia, e eu acho que também casou bem com o estado de espírito que eu tava ali de rebeldia, sabe? Daquela transição da adolescência para a vida adulta, da mesma forma que o rock me trazia esperança, às vezes o Clube da Luta me gerava essa revolta, sabe? De falar, pô, cadê minha vida de rock? Que parte que a vida vai dar uma volta que eu vou me dar bem? Que hora que eu vou, né? Que hora que vai acontecer a reviravolta na vida? E no Clube da Luta diz justamente isso. A gente descobre que, na real, a gente foi enganado e que a gente não vai ser um rockstar, a gente não vai ter uma vida legal que nem na TV. Só que você é um fudido, né? Você é um fudido, vai trabalhar muito e não vai conseguir nada. Exatamente, cara. E a partir do momento que você começa a se tocar que essa é a sua realidade, e isso gera uma parada muito maluca na cabeça, sabe? E junto, calhou assim, foi uma combinação não muito boa, né? Que já calhou junto de eu começar a treinar jiu-jitsu e tudo mais. Então... Eu lembro, assim, que no começo tinha um outro amigo meu que também gostava muito do filme, e aí a gente, saía na mão à toa, sabe?
querendo imitar o filme. Mas é uma coisa que a gente não entendia ali também, porque eu acredito, isso aí depois a gente pode até conversar a respeito, que o que o Clube da Luta representa não é somente a porradaria ali, sabe? A porradaria é um pano de fundo só. Exatamente. Óbvio que tem eu vou começar com a parte que eu mais gosto, né? Óbvio que tem mais coisa para falar, mas tem uma frase que ele diz que eu não quero morrer sem cicatrizes, né? Então as cicatrizes, no filme, no caso, seriam das porradas e tudo mais, mas na vida real eu levo essas cicatrizes, cara, como se fossem as derrotas nossas, né? Se você não tiver cicatrizes, de que você apanhou e se reergueu, é uma vida que não valeu a pena, sabe? Você não evoluiu como pessoa, né? Que é só a partir do sacrifício, né? Que é inclusive outra frase que eu tinha colocado aqui, sem dor ou sacrifício não seríamos nada, né? Que muito da nossa evolução pessoal se deve ao sacrifício. Se vem muito fácil, você não consegue, você não tem uma absorção, no caso da evolução espiritual, mental, sabe? É como se, por mais que você tivesse ganho, você não tem um merecer, sabe? Então o filme traz muito isso também. Além disso, ele também faz uma crítica ao capitalismo, ao consumismo, né? Não que eu seja contra o capitalismo, jamais, mas ele mostra o consumismo doentio, né? Que as propagandas fazem justamente vender essa vida perfeita que a gente sabe que nunca vai ter, né? Que gera tanta revolta. Depois que você assiste o filme, você fala, pô, é verdade, sabe, cara? Que tem outra frase também muito célebre no filme, muito marcante, que é a frase que ele diz que ele gostaria de abrir o navio petroleiro em cada praia francesa que ele jamais vai visitar, sabe? Então, gera toda essa revolta de você olhar ali as pessoas viajando, a propaganda lá da CVC e tudo mais, e você não ter condições de fazer aquilo. Então, ele mostra toda a frustração dessa expectativa que o consumismo cria na gente, sabe? Então, o Clube da Luta foi um divisor de águas para mim. Eu acho que é um dos meus filmes favoritos. Eu tô quebrando aqui um pouco o paradigma, e é um filme que me marcou bastante, cara. Me marcou bastante. Legal. O Clube da Luta ele é um filme que ele revela a sujeira da sociedade, o comportamento da sociedade, né? E realmente, que é o que você falou, os filmes eles passam mensagens, né? Passam sentimentos. O Rock passa um negócio tão genuíno, e o Clube da Luta ele já passa algo totalmente... Tanto que não é qualquer um que pode assistir, né? Dependendo, porque afeta mesmo. Eu lembro de uma frase que o narrador fica falando: eu sou o câncer de Jack. Ele fica falando isso. A vida isso. Perdida de Jack. Ele vai falando várias frasezinhas dessas durante o filme. Essas mensagens, elas são como agulhas, né? Elas vão entrando na nossa mente. Então a luta é só uma analogia. Na verdade, a luta é a vida real, né? A insatisfação, o quanto o sistema é podre. Realmente um puta filme, e é do ano de 99, que é uma safra muito boa, uma das melhores safras do cinema, 99. Considerado um ano que saiu os melhores filmes. Não tem como de fazer bem honrosa essa sua menção. Fala pra gente aí, Evan, o que você acha do Clube da Luta, se já viu, se não viu, o que você já ouviu falar dele, comenta pra gente. Sobre o Clube da Luta, o que o Yuri falou é bem interessante, né? Porque realmente esse filme ele é um tapa na cara de todo mundo que acredita que a vida é como se fosse um livrinho de receitas. Você segue ali os ingredientes e aí pronto, vai sair uma vida perfeita, né? Porque ele joga na cara a vulnerabilidade da pessoa, do ser humano. E quem aguenta a vida real, a vida como ela sai sequelado, né? E é o que o Clube da Luta mostra. A gente, o tranco. Ninguém sai dessa vida sem essas sequelas, essas cicatrizes. Então, é aquilo que eu costumo falar pra ele todo dia, né? A vida é cara, não porque as coisas têm um preço, é porque as coisas exigem mais de você do que simplesmente o preço. Elas exigem de você a sua capacidade de aguentar as consequências daquilo que você faz.
Então, tudo é consequência. E é o que o Clube da Luta mostra. Um dia você vai mais sair perdendo do que ganhando, mas aí é o quanto você escolhe ser perdedor ou ganhador, né? E fica Vamos parar por aqui, gente. Vamos parar por aqui. Fica nas suas mãos. A qualidade que você vai dar pra você. É o que a Evan destruiu agora, né, Evan? Destruiu. Isso aí, Evan. Aproveita esse embalo aí. Eu vou até falar de qual filme você tem que falar. Você já sabe qual que você tem que falar, que tem a ver com isso aí também. Fala o seu próximo filme aí. It was cold, so I wanted to wear my clothes. But Mr. Miller... Olha, adolescente é foda, né? Porque eu tava aqui fazendo a minha lista de filme, né? Aí me passou vários filmes, porque eu lembro da época de escola eu ia na locadora e o que eu fazia mais era alugar filme. Mas daí, aquela geração tipo 2004, né? Que eu tô naquela fase em que ensino médio, fui pro primeiro ano, e saiu aquele filme do Efeito Borboleta. E aquela coisa de você olhar lá o Ashton Kutcher novinho, e adolescente, adorava, até hoje, né? Eu sou super fã dele. E aí o Efeito Borboleta, ele chegou e dando aquela ideia de que você poderia mudar o passado. Mas é lógico, né? Ninguém muda o passado e não sai normal, né? E aí, como o filme é contado também me deixa muito impactada, né? Porque ele faz ele muda toda hora a cena quando ele era criança, e aí quando ele volta na vida adulta, e as consequências daquilo que aconteceu quando ele era criança, e ele tentando mudar aquilo de qualquer forma, mas o resultado nunca vai ser aquele esperado, né? Sempre uma alteração no passado altera o futuro. E nenhuma dessas alterações que ele faria no passado ia deixar ele com um futuro melhor ou não. Então fica aquela mensagem, né, do Efeito Borboleta: as coisas são como elas devem ser mesmo. E tá fora do nosso controle querer mudar os fatos, né? E eu lembro disso porque é como se a gente não tivesse controle do nosso destino de qualquer forma, né? Tava ali, era pra ser. E essa foi a mensagem do Efeito Borboleta, assim, na minha vida. Quando eu tava, assim, na 8ª série, eu pensei, não tem como, eu sou desse jeito é a consequência da vida, né? E lidar com isso, né? Senão a gente fica perturbado, igual no filme. Eu brinco com a minha esposa que adolescente é a raça que sofre tanto, né, gente? A gente sofre elevado ao quadrado, né? A gente sofre na vida adulta, mas quando é adolescente, os sentimentos eles são triplicados na dor, né? Uma coisa boa. E eu que era emo-core, imagina. Porra. Nossa. Já fala aí, o que você achou do Efeito Borboleta? Cara, eu me lembro de uma cena bem marcante do Efeito Borboleta. Foi quando ele voltou no tempo e aí ele perdeu as 2 pernas e o braço, ele ficou numa cadeira de roda. Não tem uma assim? Faz muito tempo. Aquilo dá uma merda gigantesca. Exatamente. Mas é interessante, né? É aquela coisa de, por mais que você tente consertar o passado, né? Nunca vai funcionar, né? Ele acaba tendo que aceitar, vendo que a melhor coisa é aceitar mesmo, né? Não é irreversível a coisa toda. Inclusive, olha que coisa interessante, eu acho que todos os filmes aqui que eu escolhi tem um pouco a ver com esse lance de escolhas, de tempo. Dá para perceber que esse tipo de filme impacta o ser humano muito forte, né? Esse tipo de história, essa coisa de escolhas, de voltar ao passado, isso é interessante. Bom, Efeito Borboleta, assim, eu gosto muito, até reassisti esses dias com a minha esposa. Para mim a mensagem é que, principalmente em relação ao spoiler do final do filme, que ele entendeu que o melhor caminho é que ele não poderia estar com aquela pessoa, né? E isso é amadurecimento na essência, né? Mesmo gostando de alguém, você perceber isso, né? E ele testou todos os caminhos possíveis antes de perceber isso, né? Mas é um bom blockbuster, o Efeito Borboleta. Ele envelheceu bem esse filme. Eu vou emendar aqui o meu segundo filme. Eu vou falar de Taxi Drive. You talking to me? You talking to me?
Taxi Drive, ele é um filme, né, para contextualizar, um filme dos anos 70, do Martin Scorsese, que é o diretor do irlandês aí, que bombou ano passado. É um dos filmes do Robert De Niro, o novo, é o auge. Para não dar muito, para não estender muito, basicamente a história de um taxista numa Nova York setentista, bem caótica, com tudo no auge, crise política, racismo, drogas. Não que o racismo tenha acabado, né? Mas estava num auge naquela época de segregação, bocas de fumo na própria Nova York. E ele é um cara que ele se sente isolado da sociedade, sente que ele poderia fazer alguma diferença e quer se encaixar. E ele vai tentando, da forma que ele entende como o mundo funciona, ele é um ex-veterano de guerra, ele vai tentar buscar esse preenchimento, como o Yuri comentou já algumas vezes aqui, do vazio, né? E aí ele começa como stalker de uma mulher, e ele se frustra porque o que ele apresenta para ela não agrada ela não vê com bons olhos, isso para ele era a realidade dele, somente quando ele leva ela no cinema pornô. Tem algumas brincas, parece meio óbvio algumas escolhas, mas tem muita camada, né? Por que ele fez isso, né? Será que ele é imbecil mesmo, ter levado a menina no cinema pornô? Ou será que ele acredita que aquilo ali era o normal para ele? Para ela poderia ser também. E aí ele vai depois conhecer uma prostituta que é menor de idade. O filme, ele mostra essa busca por preencher o vazio e sentir que você fez algo de relevante pro coletivo, sabe? Acho que em vários momentos da vida a gente se sente assim. Taxi Drive é um dos meus filmes favoritos também, não só que mudaram minha vida, mas a primeira vez que eu vi esse filme me fez pensar muito, sabe, no meu papel como cidadão, indivíduo da sociedade que eu habito. E por mais que o personagem, o Travis Bickle, seja um sociopata, ele traz muitas reflexões para a gente pensar nos nossos papéis e como a gente tem impactado o ambiente que a gente vive. Então eu amo esse filme, é um dos meus favoritos, mudou minha vida, continua mudando, já revi ele várias vezes. Trilha sonora, que eu acho incrível. Quero saber o que vocês acham aí desse filme, Taxi Drive. É um clássico, né, cara? Foi um filme também que me marcou bastante. Eu acho que o lance dele, do Travis, no filme, é talvez tentar fazer a coisa certa, mas da maneira errada, sabe? É como se ele tivesse perdido a noção da realidade, né? E outra coisa também que, bem no começo do filme, ele tá em busca de um trabalho, né? Até porque ele era ex-soldado, né? Era um veterano de guerra. E eles tinham esse preconceito com os veteranos de guerra, né? Era difícil ser reintegrado, digamos assim, à sociedade. Não eram vistos com bons olhos. E ele, por ter insônia, ele escolhe essa profissão noturna, cara. E eu acho que, bom, principalmente nos grandes centros urbanos, ser taxista é isso. Você acaba lidando com todo tipo de gente, você acaba vendo muita coisa ruim e você acaba absorvendo um pouco disso pra si, sabe? Então, é um filme, por eu ter sido taxista também, que mexeu muito comigo. E é um ótimo filme, pra quem não assistiu, assistam. Boa. Evan, tua vez. O filme Taxi Driver, que aquela Nova York setentista, né, que mostra bem o auge da pessoa usando droga, boca de fumo, e aquela parte lá das prostitutas e tudo. Assim, é um filme, assim, que parece que é aquela mesma história, parece que quem assiste hoje se identifica, né? Porque parece que é atemporal, por mais que for nos anos 70, aborda os problemas, eles são atemporais, eles continuam existindo, né? E aquele papel do indivíduo fazer sua função social, tentar mudar de alguma forma, a invisibilidade do cidadão, dos problemas sociais, né? Porque muitas vezes as pessoas são invisíveis, né? A prostituta, o cara que usa droga, a sociedade só no consumo, interessada no consumo, e você parece que é um invisível ali, né? Quem que você é ali? O que você pode fazer? Parece que você tá ali, você faz parte do cenário, mas você não tem o controle de nada. Você tá sendo uma marionete do sistema. Então, eu acho que o papel do filme é mostrar isso, assim, né? Que dá para você fazer um pouco a diferença mesmo estando naquele papel social, naquela condição da sociedade que, tecnicamente, você não valeria nada, assim.
Gostei dessa da invisibilidade. Acho que a invisibilidade é o fator, né? Somos seres invisíveis como as abelhas, né? Estão sumindo, né? Nós já sumimos. Bom, Yuri, fale Vamos seu lá. próximo filme. O meu próprio, aproveitando o gancho da Evelyn de invisibilidade, e o meu próximo filme é o Senhor Ninguém, ou Mr. Nobody. Com o nosso Jared Leto. É sem dúvida um dos meus atores favoritos, o Jared. Ele é incrível. Pena que aconteceu o que aconteceu com ele no Suicide Squad, né? Mas deixa pra lá essa parte aí. Deixa pra lá mesmo. So, Nemo, have you made up your mind? Do you want to come with me? Or do you want to stay with your father? Vamos falar de um filme incrível, cara. Eu vim assistir esse filme não faz uns 5 anos atrás, em 2015, mais ou menos. Ele é de 2009. E é um filme, assim, tive que assistir umas 2, 3 vezes para tentar entender a linha temporal, né? Porque é meio desconecta. Na verdade, não existe uma linha temporal, porque todas as opções ali são válidas, né? Se trata de um filme onde o Senhor Ninguém, né? Porque não é citado o nome dele em nenhum momento, que ele se vê entre a separação, né, dos pais, e a partir daquele momento ele não sabe com quem ele quer ficar, se com o pai dele ou com a mãe dele. E o que essa escolha pode gerar, ou melhor, deixar de fazer uma escolha já é uma escolha, né? Que esse é o grande dilema do filme, né? Deixar de decidir já é uma decisão. Então, ele se vê nesse dilema. E, além disso, ele tem as 3 garotas do bairro também, né? Que é uma veste amarelo, outra vermelho, a outra é azul. E cada uma delas tem um significado do amor, da riqueza e da melancolia na vida dele. E, então, esse filme, cara, não tem como a gente não ficar, assim, se sentir na situação dele, porque é o que a gente vive diariamente, né? Ou talvez não diariamente, mas tem certas escolhas na nossa vida que são chave, sabe? Que vão fazer completamente a diferença. Então, isso me marcou tanto. Eu falei, poxa, e se eu tivesse feito tal coisa lá em 2010, sabe? E se eu tivesse feito uma outra faculdade? E se eu tivesse escolhido um outro emprego? E se eu tivesse ficado com uma outra pessoa? E se eu tivesse me casado? E se eu tivesse comprado uma casa? Todas essas possibilidades, né, de universos, a gente fica muito pensativo ao terminar o filme, justamente pensando na nossa própria vida e como nossas escolhas influenciam no nosso destino final, né? E outra coisa também que é legal estar falando a respeito é sobre o gato, me permitem a pronúncia aqui, que é alemão, de Streigner, algo do tipo, porque é muito difícil falar, mas é um experimento que consiste no quê? Esse experimento nunca foi feito, é teórico, até onde eu pesquisei e procurei. Se você colocar um gato dentro de uma caixa e colocar uma ração com veneno e outra sem, a partir do momento que essa caixa não é aberta, essas duas realidades do gato tá vivo e tá morto, elas estão condizentes, sabe? O gato, ao mesmo tempo que ele pode estar morto, ele pode estar vivo. Então é como se as duas realidades vivessem ali ao mesmo tempo, né? Enquanto a caixa não se abrir, qualquer uma dessas realidades elas são válidas. E eu me lembro muito disso, assim, trazendo até para os dias atuais, da época que eu ia vir aqui para a Austrália, quando eu dei apliquei meu primeiro visto, eu ficava imaginando, sabe? Porque eu estava ali dentro daquela caixa. Enquanto não saísse meu visto, ao mesmo tempo eu podia estar indo para a Austrália e ao mesmo tempo não, sabe? Então aquela carta ali, aquele e-mail que eu ficava tanto esperando, era como se fosse uma decisão para minha vida, sabe? Para muita coisa, porque eu teria que decidir, caso eu ficasse no Brasil, como seria minha vida, e caso eu viesse para cá, o que eu teria que fazer, sabe? Então é um filme incrível. Tem outra cena também muito marcante, que eles sempre falam que certas coisas não têm volta, né?
como o molho que você mistura na polenta, um cigarro fumado, aquela fumaça nunca mais vai voltar, um vaso quebrado. Então, certas coisas não tem conserto, não tem volta. Uma bala também, ela não volta atrás. Então, as decisões que a gente toma é uma linha única. Então, é um filme incrível, gente. Não tem nem o que falar, desculpa, eu me empolguei, porque é um filme maravilhoso. O que está feito, e os grandes cis da vida, né? São temas que a gente gosta de ver. Eu confesso que eu não assisti o Mr. Nobody completo. Comecei a ver, mas nunca tive o pique de terminar. É um tipo de filme que tem que estar na vibe mesmo, e, na minha opinião, óbvio, e concentrar para entender. Eu vi que era um filme muito cabeça onde eu fui ver, aí eu falei, puta, eu não vou ver hoje não, que eu não vou prestar atenção direito. E tá até hoje na minha lista, mas tá na lista. Se tá na lista, de uma hora sai, se a vida me permitir. O que você já assistiu, Evan, o Mr. Nobody, Senhor Ninguém? O Senhor Ninguém. Esse filme é marcante, né? E aquilo que ele tava comentando, que ele falou da realidade do gato, é que nem... E sobre escolha, né? Às vezes a gente não toma escolha, a vida vai tomando escolha pela gente, né? Então a gente fica na grande certeza, e aí quando veja, a escolha já foi tomada pelas próprias circunstâncias da vida, então. E quando ele fala que a verdade, para mim é aquilo que eu falo, né? Se o fato está consumado é porque virou verdade universal, né? A verdade só é construída porque o fato se consumou no tempo. E é o que o Mr. Nobody fala, entendeu? Todas as suas decisões acarretam numa consequência, e se você pensar em todas as possibilidades, você vai ficar estagnado no tempo ali, você não sai da incerteza. Então, a escolha, ela não é um critério de pessoal seu, da sua vontade. Às vezes a escolha é do mundo, né? Às vezes a escolha vem e as próprias circunstâncias da vida trazem a escolha, né? Exato, eu acredito muito em que a minha escolha, ela afeta você aí na Austrália, afeta o Yuri. De alguma forma, somos todos peças de dominós, em alguma sequência que ninguém conhece, mas a minha queda derruba outra pessoa, ou o meu levantar pode levantar outra pessoa, ou o meu levantar pode derrubar alguém, meu derrubar pode levantar alguém. Então, eu acho que é o efeito borboleta, né? A gente falou do filme. Então, as escolhas, não escolher, é escolher. E o que eu faço aqui, eu afeto minha sociedade. A teoria, já ouviu falar da teoria da louça suja, né? Você lava a louça e aí você combina com todo mundo dentro da sua casa, que se a louça estiver vazia, se sujar algum talher ou alguma peça, lave. E aí cada um vai usando suas louças e lava, porque não tem nada. Até que uma pessoa fere a regra e deixa o primeiro. Aí o próximo vai lá e vê que já tem, também não lava e deixa. Aí acumula aquela louça incrível e aí começa as pessoas a discutir quem vai lavar, porque a culpa não foi minha. Não fui eu que deixei acumular, e fica essa discussão. Então assim, um exemplo bobo, né, de lavar a louça dentro de casa, mas você percebe os impactos, as consequências das nossas ações, né? Como tudo está correlacionado. Cadeia, né? A reação em cadeia, exatamente. Já fale, Evan, do teu próximo filme. I just needed to see you. Yeah? I'd like to, take you out or something. You're married. Eu acho que os filmes que mais me marcaram é 2004, né? Que agora vem outro filme de 2004, que é O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. Filmaço. Que foi aquele filme do Jim Carrey, que você pensa que o Jim Carrey não é o Jim Carrey, porque é um filme de humor dramático, é um filme que joga na cara, assim, uma verdade e fala sobre relacionamento. E o filme vai seguindo aquela narrativa, né? De você tentar ocultar ou apagar da sua memória fatos que foram perturbadores da sua história, né? E ele fala, né, no filme O Efeito Lacuna, né? É um filme complexo, é uma história complexa para quem não tá acostumado, ou assim, com a narrativa da história, tem que ver o filme acho que umas 2 vezes para poder entender bem. Mas é aquela ideia, não dá para você se esquivar da dor, né? E aí não dá para você
tirar o trauma da sua vida. A única coisa que dá para você fazer é aprender a conviver com ele e aprender da melhor forma possível a amadurecer com ele, né? E o sofrimento, ele às vezes chega e aí você escolhe se ele vai ser infinito na sua vida ou não. Porque tem certas coisas que são inevitáveis. E o filme, ele tenta, assim, contar a história da personagem principal, da Kate Winslet, tentando tirar aquelas lembranças ruins, né, da cabeça dela, do trauma. E, ao mesmo tempo, o Jim Carrey colocando lembranças boas e momentos ruins na cabeça dele, para poder criar lembranças boas. E aí fica um brilho eterno de uma mente sem lembranças, né? Porque aí você vai desconstruindo a essência da verdade ali, da realidade que você não quer encarar. Então é isso. Eu acho que o filme passa essa história. Você tem que encarar a sua realidade e aprender com seus traumas, né? Querendo se a dor é inevitável ou não, você vai ter que aprender com ela de alguma forma. A dor, ela ensina, né? Vou rapidamente falar o que eu acho do filme, né? Acho que a maior mensagem desse filme, eu gosto pra caramba, né? Vale destacar que o Jim Carrey tá incrível nesse filme, né? Uma atuação dramática. A maior questão é que a gente tem um tabu muito grande em falar de passado, né? Principalmente de relacionamentos. Teu parceiro, parceira atual não gosta, às vezes, que você comente sobre experiências passadas. Tem esse tabu, né? Acho que não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Mas é interessante que, assim, do jeito que você me tem hoje, seu parceiro ou parceira te tem hoje, é graças às suas experiências que você é aquilo. Se você abrir mão delas, você não seria o que você é. Então, a dor, ela ensina, a dor, ela forma, ela molda, né? Então, se você não tivesse passado pelo que você passou, você não lidaria do mesmo jeito com as coisas que você lida hoje. Então, o teu passado é importante, não tem como apagar nem os momentos bons e nem os momentos ruins, porque são graças a ele que você está aqui hoje, reagindo como está reagindo, falando como está falando e sendo o que está sendo. Então, acho que essa é a maior mensagem, né? A gente não pode abrir mão da dor, né? A dor, ela nos tornou, graças a ela, somos o que somos. E a gente não quer deixar de ser o que a gente é, né? Porque a gente aprende, né? Ninguém quer abrir mão de aprendizado. Então, eu acho que... Exato. Eu acho que esse para mim, é um ponto muito forte do filme. Fala aí, Yuri. Eu vou falar um pouco Cara, algo que me marcou nesse filme, que quando vocês começaram a falar, foi como o personagem do Elijah Wood é canalha desse filme, né, cara? Que ele pega todas as informações da Glenn, né? No caso, da Clementina, e ele usa ao favor dele. E mesmo assim, mesmo ele tendo todo o histórico dela, ele ainda não consegue, ele consegue uma conquista, vamos dizer assim, superficial, que ela nota com o tempo, assim, com pouco tempo, ela nota que aquilo tem alguma coisa errada, né? Mesmo sem saber ao certo o porquê, ela sente que é artificial. Então, é interessante isso também, mostrar que certas pessoas nunca vão ser, por mais que elas possam tentar, né, e de qualquer forma não vai agradar, né? É algo muito, muito interessante também. E outro paralelo também é da relação do doutor, né, da Lacuna, lá, o responsável por todos os procedimentos, com a... Ai, gente, esqueci o nome dessa... Kate Winslet? Não, né? Kate Winslet, com ele, com o médico também, ela também já tinha passado pelo procedimento, né, de apagar ele, e mesmo assim, ela ainda sentia atração por ele, né, então mesmo após, ela também, então era um procedimento que por mais que fosse eficaz, a mente ainda, o coração ali, de alguma forma, o sentimento ainda resistia, né. É um filme muito interessante, muito bem construído. Jim Carrey, absoluto, incrível, incrível. Ô Yuri, já aproveita e fala do seu próximo filme. Il tempo distrugge ogni cosa. Bom, vamos lá. Agora meu próximo filme, todo mundo respira aí fundo. É o filme mais pesado que eu acredito que a gente vai falar aqui nesse podcast. É um Irreversível. É um filme do Gaspar Noé, um diretor argentino, né, conhecido pelos seus temas polêmicos, né? Ele também fez o Love, que é um filme que eu gosto bastante. Ele tem uma abordagem bem diferente, mas vamos lá.
Eu não vou entrar aqui comentando a respeito das cenas polêmicas do filme, mas eu vou dizer assim, no geral, o que esse filme me trouxe, que me marcou tanto. É um filme que ele não segue uma linha cronológica linear, ele começa exatamente do fim, inclusive com créditos e tudo mais, com as letras invertidas, e ele vai do fim até o começo. E o que isso traz pra gente? O começo do filme é um total caos. O diretor, ele faz questão de colocar uma câmera que dá vertigem no espectador, um áudio que também é um tipo de sintonia, um som que você fica escutando, que também causa um incômodo. Então, o diretor teve esse cuidado de querer gerar esse incômodo no espectador, justamente preparando para as cenas que iriam seguir, né? Tem a cena, basicamente, quase ali que um triângulo amoroso, né? Na real, é o casal, mas o ex-namorado da mulher, né? Que é a Mônica Bellucci, que eles são amigos e tudo mais, eles estão numa festa, acaba que o Marcos, né? Que é o namorado da Mônica Bellucci, que é Alex, né? No filme, e ele acaba usando muita droga, acaba ficando muito louco, ela não gosta da atitude dele, ela sai dali, e aí acontece aquela cena do estupro de 13 minutos, que é uma cena super pesada, e saindo disso, você vai vendo, né, que eles vão atrás do cara que fez isso, tem uma cena super pesada, que eles entram num clube sadomasoquista, eles vão atrás do cara, e ele... o ex-namorado da Alex pega o extintor e amassa a cabeça do cara, assim, uma das cenas mais violentas que eu vi em toda a minha vida, assim, no cinema, que mais me chocou, que é muito bem feita. E passando disso, como ele começa do fim pro começo, vai se aliviando conforme o filme vai decorrendo, só que continua gerando aquele mal-estar em você, por você saber o que iria acontecer com ele, sabe? Porque começa a mostrar cenas de interação, né? Que na época os atores, eles namoravam na vida real, né? A Mônica Bellucci com... Vincent Castle. Isso, Vincent Castle. Obrigado, Benício. Então eles têm uma interação muito realista ali, né? Entre os dois, umas cenas quentes. E conforme o filme vai passando, vai aliviando, até que chega naquele começo maravilhoso, né? Que é ela no parque. E a cena célebre, né? O tempo destrói tudo. Que, inclusive, o porquê que me marcou, essa eu acho que é a história mais marcante de todas, porque eu tenho tatuado, né? O tempo destrói tudo. Que eu acredito que é uma realidade que, no fim, as coisas, o tempo não perdoa ninguém. De uma forma ou de outra, o tempo vai levar, né? O tempo vai realmente destruir tudo e todos. Cara, esse filme ele é pesado e acho que o que mais me chama a atenção é isso que você falou. Esse caos, né? Essas cenas absurdas para um começo de paz, né? Quem vai imaginar que o futuro é sempre desconhecido, né? Daquele final do filme que é o começo, né? Eles no parque, naquela paz, calmaria, uma relação sinérgica, né? Vai se tornar aquilo que a gente já sabe, né? Esse filme, ele tem uma... Apesar de eu não gostar tanto dele, eu acho o Gaspar Noé um pouco exagerado, acho que ele é muito expositivo, acho que ele podia passar as mensagens que ele passa sem ser tão polêmico, mas é uma opinião, né? Tem gente que curte, tem gente que gosta, é bem dividido. Mas eu gosto da mensagem central do filme em relação à questão do tempo. E essa frase foi tão marcante que eu falei, cara, eu preciso tatuar isso. E eu acho que foi antes do Cauê Moura. Ele tem tatuado também. Bem? Tá. Ele tem no braço, eu tenho no peito. E você, Evan, você assistiu Irreversível? Irreversível. É um filme... eu assisti o Irreversível com o Yuri. Ele contou essa história do filme e falou da tatuagem. Eu achei impactante, assim. Só para lembrar, um filme francês? É francês esse filme? É francês argentino, né? Considerado francês. Então, tem essa narrativa, né? Do filme europeu, que tem aquelas cenas realistas, né? Que no começo parece que é uma câmera escondida, né? Que eles estão carregando e tem toda aquela cena da violência, que eles entram lá
na boate e tal. Então, é um filme, assim, que você não vê essas cenas em filme americano, assim, tipo, assim, parece que foi uma produção feita para passar mensagem. Acho que o intuito do filme era passar essa coisa que o tempo destrói tudo, né? E que realmente deixa isso bem enfatizado, né, no filme. E também eu adorei como que foi filmado, assim, porque é diferente, né, a forma como eles abordam o tema, né? Como eles fazem a filmagem e tal. Eu acho que quem tem interesse em assistir esse Irreversível vai ficar chocado, mas vai se sentir preso dentro de É impossível você desgrudar o olho do filme. Porque tem umas partes, assim, que você acha que é absurdo, assim, né? Tanto é pelo modo como é gravada a cena do estupro também e tal, e dos diálogos, né? Eu achei interessante. Sim. Acho que quem tem interesse em assistir, assista. É um filme interessante, assim. Passar realmente. A mensagem do tempo destrói tudo. Mas precisa ter estômago. Tem que ter. Não é um filme pra qualquer um. Destrói tudo, mas ao mesmo tempo ele destrói, mas ele recomeça tudo também, né? São então, ciclos. São ciclos, realmente. Eu vou falar agora 2 filmes. Eu vou falar de 2 filmes rapidamente. Eu vou falar de 2 filmes que me marcaram. O primeiro é Madrugada dos Mortos. I'm not killing anybody. You know what? I'll kill you. No, stop it, CJ. Don't do this. Shut up! Eu assisti ele em 2003, quando lançou. É bom, é um filme de terror, é um remake. Normalmente remakes não são considerados bons, mas eu gosto muito desse remake do Despertar dos Mortos. Acho que são filmes totalmente diferentes. Despertar dos Mortos é muito melhor, obviamente, mas o Madrugada dos Mortos, ele tem uma coisa que me marcou. É um filme que eu já revi, eu gosto dos personagens. Eu entro naquele universo, eu tô naquele shopping. Eu fico pensando em coisas diferentes que eles poderiam ter feito quando eu assisto, porque eu já sei o final, né? Eu amo esse filme, mas principalmente eu acho que ele me marcou. Por que ele me marcou? Trilha sonora. O filme ele abre com a música do Johnny Cash. Eu tinha 13 anos quando vi esse filme. Foi a primeira música do Johnny Cash que eu escutei. E eu acho legal filmes, quando você está na adolescência, que fazem você procurar a trilha sonora. E isso molda a tua adolescência de um jeito. Johnny Cash é um dos meus cantores favoritos hoje. Puta, eu tenho vários CDs, já ouvi mais de 1000 músicas do Johnny Cash, que tem música pra caramba. É um dos caras que eu admiro em vida, a vida que ele viveu também. O desenrolar das escolhas dele. E foi graças a um filme de gênero, né? Que eu cheguei até ele. Então eu acho muito importante, né, o papel do filme na vida dos jovens por isso também, né? Apresenta novas músicas, né? Sair dessa bolha, buscar outras coisas. Então, Madrugada dos Mortos é esse filme por isso. Gostei muito, marcou minha vida por isso. E outro filme que eu quero falar é Na Estrada. I think of Dean Moriarty. I think of Dean Moriarty. Que é uma adaptação do livro do Kerouac, On the Road, Pé na Estrada, aqui no Brasil. Que narra aí a viagem de Sal Paradise e Dean Moriarty pelas estradas nos anos 60 dos Estados Unidos. Uma viagem que é supostamente para encontrar a América, mas que eles falam que no final eles não encontraram. E é interessante porque eles vão passando por vários locais, culturas diferentes, e tem essa inspiração de se sentir vivo, de viver ao máximo, com uma coisa meio adolescente também. É uma adaptação honrosa do livro, não chega aos pés do livro, mas é uma adaptação honrosa. Como é meu livro favorito, né? Esse filme ele me marcou muito. Só de ver os caras materializando um personagem que você ama tanto na tela, já é prazeroso, né? Ver o Sal Paradise ali, falando, fumando cigarro na estrada, pedindo carona, criando um movimento hippie, né? A geração beat. São 2 filmes que me marcaram por esses motivos. Olha, esse Na Estrada você vendeu peixe bem, viu, Benício? Porque eu tô louco pra assistir. Depois até me manda aí que eu vou, se tiver algum link aí das obscuridades da internet. Algum link suspeito, né? Não, tem um indivíduo aí, tem um link indivíduo aí. Porque deu vontade de assistir. Legal. Evan, comenta pra gente o teu último filme aí, que você separou na sua listinha especial. Então, o último filme, esse filme eu acredito que é de 2007 ou 2009, não lembro muito bem, chama Um Olhar do Paraíso, né? Have you seen Holly? Did she tell you about this place? E é um filme marcante,
interessante, é um filme meio espírita, pra quem acredita em o que acontece após a morte, e conta a história de uma adolescente, que ela foi estuprada e morta, e ela fica entre o céu e o inferno, ela fica meio que no limbo, né? E aí vai desenrolando a história e contando essa visão que ela teria do assassino dela, do sentimento de injustiça, do sentimento que gera nos pais dela, o fato de não ter, assim, descoberto o culpado e o cara tá entre eles ali agindo normalmente, né? É um filme marcante, porque é um fato consumado, a morte, né, de uma garota, e esse filme me marcou porque eu queria descobrir como seria um sentimento de passar por uma experiência dessa de vida e morte, e saber, assim, que talvez eu tenha, tipo, passar por uma experiência de morte, saber que o assassino continua solto por aí, aquele sentimento que fica, né? Porque quantas pessoas acontecem isso e nada, e fica nesse limbo, né? Nessa situação de que não é feita justiça, né? Então, pra mim, é um filme que foge do padrão que eu tava falando, dos outros 3 filmes, mas pra mim foi muito interessante. Pô, O Olhar no Paraíso eu nunca vi, mas eu gosto muito, tá na minha lista, porque eu gosto muito da atriz, a Saoirse Ronan, que arrebenta, né? Uma atriz nova, que já fez muitos filmes bons. E O Olhar no Paraíso, eu acho que ela tava mais nova. Eu quero assistir, tá na minha lista, eu tenho uma vontade de ver esse filme. Já assistiu, Yuri, Um Olhar no Paraíso? Eu assisti, mas anos e anos atrás, eu lembro por cima, assim, não foi algo que me marcou. Mas, às vezes a gente precisa rever. Exatamente. Bom, Yuri, fale seu último filme aí da lista consagrada do nosso taxista. Bom, vamos lá. O meu último filme, eu acho que talvez seja o pai, né, de todos os filmes aí do gênero zumbis, né, que é A Noite dos Mortos-Vivos. Coming to get you, Barbara. Eu vou citar o remake, né, da década de 90, que foi o que mais me marcou. É 90 mesmo. Calhou de eu estar bem na época ali de lançar Resident Evil e tudo mais. E até hoje é um gênero de filme assim que eu posso dizer que se eu vejo no Netflix, seja qual for, seja... Mesmo ruim, né? A gente assiste. Eu gosto, sabe? É mesmo ruim, você falou, eu gosto. É um gênero assim incrível e eu acho que a nossa geração foi muito influenciada por esse tipo de filme. E é isso. Inclusive, só deixar aqui um último, eu sei que o tempo tá estourando, uma deixa aqui, o criador do Resident Evil, ele também foi muito influenciado por todos esses filmes, né? E é bem interessante isso, né? Que o quanto o cinema é importante até para a criatividade, né, de outros artistas. Você vê que a partir daí foi gerando toda uma série de eventos que virou esse universo aí de zumbis que a gente conhece hoje. Cara, o Paul W.S., né? Paul W.S. Anderson, ele misturou Michael Bay com George Romero, né? Fez Resident Evil, né? Exatamente. Eu confesso que Resident Evil envelheceu bem, eu achava um pouco ruim. Fui reassistir esses dias e falei, tá aqui pra época realmente não era ruim, não. Não, e tem uma história, só o último prometo dessa vez, que é muito boa. Eu tava vendo esses dias ele comentando como mais ou menos teve ali a criação do Nemesis, né? Daquele cara que fica atrás de você ali o tempo todo. No Japão, como eles têm uma educação muito rígida, ele tinha tirado notas ruins na escola. E aí o pai dele colocou ele pra rua num dia de chuva, depois de receber as notas, e foi perseguindo ele de carro, sabe? Até ele ficar distante o suficiente, lá uns 10 km longe de casa, e voltou. Então, esse lance da perseguição, muita gente conecta com o Nemesis, cara. Olha que loucura, né? Que aí seria o pai dele perseguindo ele ali na rua, cara. Maluco. Boa analogia, vou começar a usar. Não. Vou falar o meu último filme, pra gente aí vocês dão as opiniões, que esse filme acho que todo mundo aqui deve gostar. É um filme lindo, é um filme que eu vi mais recente.
que me marcou, tem seus problemas também, mas eu acho que ele me marcou muito, que como o Yuri comentou, os filmes dos anos 80, né, o Coming of Age, né, que é filme sobre amadurecimento, eles estão em alta, cada vez mais saem mais filmes de amadurecimento, tem uns que são muito bons, tem uns que são meio clichês, mas esse filme eu acho ele sensacional, que é As Vantagens de Ser Invisível. I feel infinite. As Vantagens de Ser Invisível conta a história de um colega que tá saindo do ensino fundamental para o ensino médio, e ele tá super excluído, ele tem muitos problemas psicológicos devido a algumas experiências que ele passou, não vou contar aqui para não dar spoiler, e ele conhece um grupo de amigos, né, e eles falam muito sobre essa questão de ser finito, né, a gente sabe que vai acabar, né, tem uma cena que é muito marcante, que toca o som de David Bowie, mais uma música Heroes, do Bowie, e é um filme que faz você ir atrás da música, uma música muito linda, que eles estão na caminhonete, passando por uma ponte, e aí eles abrem os braços, sentindo o vento, e eles falam, né, naquele momento nós sabemos que nós somos infinitos, como se a gente vencesse o tempo, né, aquele momento de euforia, aquela satisfação de estar com quem você gosta, de estar fazendo o que você gosta, de se sentir poderoso para fazer o que você quiser, que é um pouco que a gente sente na adolescência. A gente falou disso no episódio, né? O que você quer ser quando crescer, né? Desse poder que nós sentimos na juventude. E o filme aborda bem isso. E é um filme muito lindo, vale a pena ser conferido aí. Tem a Hermione do Harry Potter, que inclusive tá atuando bem pra caramba nesse filme. Não parece que é Hermione, parece outra personagem, ainda bem. Até Daniel Radcliffe. Tem que dar uma mudada na atuação. Fica a dica aí, se ele escutar, né? Fala aí, Yuri, o que você achou desse filme? Esse filme é incrível, cara. É magnífico. Ele consegue te transportar pro universo dele, né? Te faz querer ser adolescente de novo, de ver o mundo ainda com essa alegria, né? Com essa esperança que só os adolescentes têm, né? De mudar o mundo e tudo mais, né? Tudo bem que eles também levam umas porradas ali, né? O filme é um filme bem... O livro é um pouco mais pesado do que o filme, mas é um filme em si, assim, que te traz um sentimento de você falar, nossa, eu quero juntar meus amigos, dar um abraço neles e sair numa trip por aí, sabe? É isso que passa pra mim. E aí, Evan, o que você achou do filme? Então, As Vantagens de Ser Invisível é exatamente aquilo que você descreveu, né? Aquela nostalgia da adolescência, de achar que a gente se sente pertencido ao mundo, né? A gente acha que naquela cena você sente que você pertence naquele momento, naquele lugar, com aquelas pessoas, né? E traz aquela leveza. Então, eu acho que o filme é isso. Eu acho que todo mundo tem que passar uma experiência, assim, tipo, de poder sentir essa liberdade, assim, de existir, de se sentir vivo, né? De estar com os amigos, de poder sentir esse vento no rosto, de ouvir aquela música legal, que dá aquele sentimento, assim, de que você tá ali, porque era pra você estar naquele lugar, naquele exato segundo, né? E essas são as coisas que fazem diferença na nossa vida, né? Quando a gente percebe que a gente tá vivo, que a vida não é só obrigação e pagar conta, né? Que tem que ter esses intervalos aí que a gente tem que viver, tem que saber que a gente faz alguma diferença, né? Somos formados de experiências, né? No final é isso. Uhum. Olha, galera, a gente montou uma lista boa aqui, hein? Pra quem não viu os filmes, pra pegar, pra assistir. São filmes todos aí, a maioria não é tão antigo, a maioria é mais atual. Um ou outro que é mais antigo. Então vocês aí que estão escutando, procurem os filmes, comentem aí se já assistiram, comentem aí quais vocês vão assistir. E ainda mais quem já assistiu, reassistir também, né? Porque às vezes a gente acaba, que nem eu no caso, o Efeito Borboleta, faz tempo que eu assisti, eu vou até reassistir. E Emily Polan a gente deixa pra depois. Não, brincadeira, tá ali em primeiro lugar, prometo que dessa vez não passa. Vou cobrar, hein? Vou cobrar. Valeu, pessoal. Foi muito bom conversar. Agora a gente vai para as nossas indicações. Yuri, qual a sua indicação pro pessoal aí? O que você recomenda? O que você quer que elas leiam ou assistam? Enfim, qual exercício, treino diário que você recomenda aí? Cara, eu vou falar da segunda temporada de The Boys. Pô, aí sim, hein?
Cara, é incrível, é maravilhoso, é tudo que eu mais gosto tá nessa série, sabe? Eu não vi ainda a segunda. Humor negro, violência, um plot muito bem construído, uma história conectada, personagens que, pô, te cativam, sabe? É incrível. Só isso, assistam The Boys, super-heróis na vida real, como eles seriam, né? Talvez eles tenham mais a ver com o super-homem do Injustice do que o super-homem mesmo bonzinho que a gente conhece. The Boys, sim. Minha recomendação. Evan, qual a sua indicação pro pessoal? Aquilo que eu falei no começo do podcast, né? Eu acho que quem tiver interesse em assistir um filme bom é o Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Acho que é minha indicação mesmo. Acho que o pessoal vai adorar esse filme, que eu sou muito fã. E depois me contem o que acharam. Mas, a trilha sonora é muito foda. Eu acho que é instrumental, então eu assisti esse filme. Eu quis ouvir mais música instrumental, piano, assim, e o artista tá fabuloso. Então assistam e depois falem o que acharam desse filme. Legal. Eu vou fazer uma indicação um pouco mais leve, para quem é fã, para quem tem filho aí, tá na correria, quer passar um tempo com o filhão, com a filha, de 7 anos, de 8, 9, assistam a animação da Netflix, Jurassic World, Acampamento Jurássico, classificação livre, mas é bem leve, tem o espírito de Jurassic Park, tem os dinossauros, meu filho tá conhecendo agora esse universo, então assisti com ele aí no fim de semana, vale a pena aí para dividir essa experiência aí, para quem tem criança, recomendo. Benício, era um dos filmes que estariam na lista, inclusive é Jurassic Park. Eu tenho um sério problema com aquela primeira cena do primeiro filme, quando eles faz aquela cena, né, por cima, mostrando os dinossauros ali a ilha pela primeira vez, eu sempre choro, cara. É um negócio impressionante. Mas até hoje é um filme que envelheceu bem, cara. Tem alguns errinhos ali de produção, mas ele é muito legal, vale a pena. Nossa, eu vou assistir a série animada, muito boa recomendação. Boa. Pessoal, esse foi o nosso papo de hoje. A gente vai voltar com outros episódios falando um pouco mais da sétima arte. A gente vai falar também mais de séries. Falem aí o que vocês acharam. Curtam aí a nossa página no Instagram. E para não ficar, né, sem a mensagem final, né, a mensagem de hoje é: em caso de incêndio mental, faça-nos visitas, visite o nosso podcast, escute com a gente, dê opiniões e vamos que vamos, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Tchau.